Oi, e aí minha diretora Flor Amazônica, tudo bem? Beleza, é isso aí, vamos só arreitar por aqui os detalhes e começar já estamos ao vivo, não é, diretora, que estamos ao vivo? Deixa eu só visualizar aqui. O meu convidado já está aqui do meu lado, a postos. Nós já estamos aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Olha aí, meu escritor querido, ó. Sim, senhora. A diretora deu a ordem aqui. Então vamos lá. Deixa eu fazer isso agora. Muito bem. Rádio Cultural da Amazônia ao vivo para você nesta sexta-feira santa, né? Um dia muito especial, um dia tranquilo. E nós estamos aqui na casa do nosso querido Pedro Lindoso, grande escritor amazonense, um intelectual muito querido, amigo da gente, amigo da cultura e da arte. E nós estamos muito felizes de estar aqui nesta tarde, fim de dia, né? Fim de tarde, né? Muito bem, compartilhando aqui. Muito bem, agora sim. Rádio Cultural da Amazônia e você. Rádio Cultural da Amazônia, que junto com o portal Voz Amazônica, está aqui na casa de mais um autor amazonense, transmitindo ao vivo para você, que já pode inclusive interagir conosco. Nós agradecemos de coração a sua presença, né? Hoje, programa Autores da Amazônia, o programa que perambula por aí, está na casa de Pedro Lindoso, esse escritor querido, esse escritor importante, que constrói a Amazônia através das suas obras, do seu trabalho, e nos recebeu aqui na sua casa aconchegante, uma casa bonita, toda artística, e doutora Vera Lindoso, sua esposa, uma das maiores psicólogas que eu conheço, e nós estamos aqui. Eu, Paulo Queiroz, presidente da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, ABEPA, e presidente da Academia de Letras e Culturas da Amazônia, Alcama, diretor de comunicação da Rádio Cultural da Amazônia e do portal Voz Amazônica. Estamos transmitindo em simultâneo para o portal Voz Amazônica, para você, ao vivo, tá legal? Muito bem. O Autores da Amazônia, esse programa muito legal que a gente adora fazer, está por aí, andando por aí, visitando os nossos queridos escritores, né? E o Pedro Lindoso está aqui conosco agora, e nós viemos conversar e pedir ao Pedro Lindoso, primeiro agradecer por você nos ter recebido aqui na sua casa aconchegante, maravilhosa, e o seu boa tarde para o nosso público que já está ligado com você aí. Pedro Lindoso. Boa tarde. Eu vou pedir licença para tirar a máscara. Fique à vontade. Nós estamos aqui a um metro e meio de distância, então é muito importante o uso da máscara, é muito importante que a gente observe as instruções para que a gente se livre desse terrível vírus. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Paulo a oportunidade de estar conversando sobre literatura, sobre a Amazônia, sobre Manaus, sobre o Amazonas, coisas queridas, coisas importantes, né? E eu estou à sua disposição, Paulo. O que a gente vai começar a falar? O que você sugere? São tantos os assuntos, tantas as coisas. Olha, numa hora dessa, numa sexta-feira, há uns 5 anos atrás, eu estava numa hora dessa no chá do Armando, né? Verdade. Então, toda sexta-feira. Hoje, provavelmente, nós não nos reuniríamos, né? Uhum. Mas é uma coisa que foi muito importante. Mesmo depois do falecimento dele, a gente ainda se reunia, eventualmente. Agora, com a pandemia, complicou tudo, complicado, né? Qualquer encontro, mas a gente está sempre... Tem sempre uns chazistas por aí se reunindo nas sextas-feiras, mas com a pandemia realmente ficou inviável. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, chá do Armando Menezes, saudoso Armando Menezes,
e outros assuntos correlatos e sobre a cultura. Olha, a Rádio Cultural da Amazônia é uma entidade de comunicação, assim como o portal Voz Amazônica, que está sendo dirigido pela minha flor amazônica, Cíntia Queiroz. Está tudo em ordem, minha diretora. Som, áudio, bacana, imagem. Você que está assistindo a gente aí, você que já chegou, você que vai chegar, se puder dar um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, nós agradecemos, tá bom? Ao mesmo tempo, dizer que a Rádio Cultural da Amazônia e o Portal Voz Amazônica, entidades de comunicação e de jornalismo pertencentes à Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, ABEPA, e a Academia de Letras e Culturas da Amazônia, ALCAMA, dirigidas pela Palavra da Terra Comunicações e Mídias. Está muito feliz hoje aqui a equipe do Portal Voz Amazônica e da Rádio Cultural está na casa de Pedro Lindoso. Pedro Lindoso não é apenas um escritor amazonense e um grande intelectual, um cara que colabora com o crescimento da nossa região, com o crescimento da cultura, não. Ele é um amigo de todos nós, um amigo da cultura, um cara respeitado, um indivíduo ético, que nos ensina muita coisa legal, e é muito bom, muita honra, muito gratificante ter Pedro Lindoso como amigo. Aliás, Pedro Lindoso, que é autor de várias obras, é um escritor ativo, é um intelectual ativo, que escreve sempre e tem novidades de pandemia, inclusive de produção de pandemia. E a gente começa esse programa pedindo a sua participação, você que é nosso ouvinte, nosso seguidor, para você também dar uma curtida lá na nossa página. Olha, Rádio Cultural da Amazônia, por favor, dá uma curtidinha lá para nós. Portal Voz Amazônica, jornalismo sério comprometido com a verdade e com a ética. Portal Voz Amazônica e Rádio Cultural da Amazônia. 2 páginas para você dar uma curtida para nós lá. Nós agradecemos de coração, tá bom? Muito obrigado. Fica conosco. Comenta aí, participa também. Nós estamos às suas ordens. Queremos mandar um abraço para você, tá bom? Já tem comentários por aqui. O Pedro Lindoso é um cara muito querido. O Pedro Lindoso é um indivíduo amado, né? Olha que tá ligado aqui, ó. Só para você saber, Pedro, antes de a gente começar, seus amigos aqui, seus admiradores, ó. Antônia Carriço diz que está ótimo o áudio, a imagem. Maxiliano Barros. A dona Antônia é uma pessoa muito simpática, é minha leitora, gosta sempre de ter os meus livros, é uma senhora... E de uma família tradicional, né? A Exato. família Carriço é muito querida, né? É verdade. E Maxiliano Barros, nosso poeta e pintor, artista plástico, boa noite para você também, querido. E aqui, o grande Aguinaldo Figueiredo. Olha. O nosso amigo Aguinaldo. Boa tarde, meus nobres amigos Paulo Chazista. Chazista. Olha... uma hora dessa nós estaríamos lá no Chá do Armando. Esse livro aqui, que foi feito pelo Almir Diniz, né, o Chá do Armando em prosa e verso. Olha que maravilha. É interessante que tem aqui nesse livro chazistas contumazes e chazistas bissextos, né? O interessante é que a lista é grande, mas eu gostaria de ressaltar algumas pessoas que frequentavam o chá, se você não se importa. Não, fique à vontade. Hoje o programa é seu. O Diniz, a Maria Pinto e a Tainá. O Jorge Tufik, que morava no Ceará, né? No Ceará, ele, quando vinha a Manaus, ele fazia questão de ir ao chá do Armando, né? O Roberto Mendonça, o Aguinaldo Figueiredo, chazista emérito, né? O Benaías Inácio, que faleceu. Que Deus o tenha. Sérgio Luiz Pereira, também faleceu, que Deus o tenha. Né? Mauri Marques, Rossini Lima, Nonato Braga, o Raider Coelho, Simão Pessoa, que de vez em quando aparecia também, raramente, né? Dori Carvalho, né? E recentemente... recentemente, não é nem a palavra, antes o chá, a nossa querida Silvia Grijó andou, é verdade, aparecendo no chá já numa fase quase final. Né? Ela, o Mário Bells, né? Também. E aí tem também o Davi Ranciaro, que faleceu Deus também. Deus o tenha também, grande guerreiro. E outras pessoas, né, que a gente fica muito, às vezes, desconfortável em estar... Verdade. Citando. Pedro Lindoso, você é um cara que sabe muito sobre o Chá do Armando, e a gente vai falar sobre isso num momento muito especial, que eu gostaria que você nos desse informações muito legais sobre este evento lindo. Temos até coisas muito importantes para falar
sobre isso, né? Acontecimentos que vão surgindo por aí. E Pedro Lindoso, eu gostaria de perguntar inicialmente a você o seguinte, que você dissesse, é uma pergunta trivial, obviamente, o Amazonas te conhece, os seus amigos te conhecem, nós te conhecemos, mas eu gostaria de saber, eu e o ouvinte, um pouco mais da sua história, que você contasse para os nossos ouvintes um pouco dessa história sua, inclusive infância, adolescência, juventude, família, os seus estudos, essas coisas que fazem parte, fatos que fazem parte da existência de cada um de nós. E do Pedro Lindoso a gente quer saber também. Eu fico muito lisonjeado e às vezes eu não fico muito confortável em falar sobre a minha pessoa, mas, enfim, essas coisas são importantes. Eu nasci em Manaus, em 1957. Aliás, 57 foi o ano que os russos colocaram o primeiro Sputnik, né, que era um satélite. Hoje Sputnik é vacina, né? mas em 1957 era um satélite. Pois bem, a minha infância aqui em Manaus foi uma infância muito gostosa, muito prazerosa. Eu estudei no Jardim da Infância que tinha atrás do Barão do Rio, do Visconde, e depois eu fui para o Saldanha Marinho. E aí, em 67, o José Lindoso, meu pai, foi eleito deputado federal. E eu fui levado para Brasília, né? Porque com 10 anos de idade você não vai a lugar nenhum. Te levam, né? Você é comandado. E eu cheguei em Brasília, uma cidade em construção. A capital do Brasil começou a ser construída em 57 pelo Juscelino e na década de 60 ela ainda estava sendo construída, né? Eu digo que eu cresci com Brasília, né? E eu cheguei em Brasília, era uma coisa completamente diferente da minha vida de menino aqui em Manaus, que era uma infância muito gostosa, da casa da minha avó, a rua Henrique Martins. Meu pai era diretor do Sesc Senac, que tem até hoje na Henrique Martins, e a nossa casa ficava em frente. Então, nós fazíamos atividade de escotismo no Sesc, nós fazíamos, havia recreação infantil, recreação para as crianças, e era uma infância muito gostosa. Manaus era uma cidade que, imagina, na rua tinha poucos carros, acho que tinham 2 carros, tinha o Fusca do meu pai, entendeu? A rua era de paralelepípedo, né? Nossos vizinhos era a Dona Vivi e o seu Pio, que eram pais da Dona Zezé Pio de Souza, que é matriarca do Santa Cláudia, né? Santa Cláudia. Depois, mais à frente, tinha a casa dos patriarcas da Bemol, dos Benchimol. Né? Dona Lili Benchimol, que era muito amiga da minha mãe, né? E a rua Henrique Martins a gente brincava, saltava papagaio, tinha medo da manduquinha. Manduquinha era um carro de polícia que tinha. É verdade. Entendeu? Que a gente tinha muito medo, porque negócio de papagaio, né? Então, histórias maravilhosas. Depois, em Brasília, todo mundo que chega em Brasília fica deslumbrado com a cidade. É uma cidade diferente de qualquer outra cidade. Se você olhar os endereços de Brasília, não tem rua, avenida, boulevard, não. São siglas, né? E Brasília não tem rua. Uma coisa meio confusa. Confusa. Eu, como cresci lá, para mim é uma coisa que se tornou comum. Mas é uma cidade diferente. Mas eu não gostei muito de Brasília no início, não. O menino não gostou. Não é que eu não gostasse de Brasília, eu sentia falta de Manaus. E eu dizia... Logo, quando eu cheguei, quando eu ficar grande, eu ficar mandando em mim, eu vou voltar para Manaus. Só que, claro, depois eu gostei da cidade, me casei, meus filhos são brasilienses, né? Me casei em Brasília, conheci a Vera em Brasília. Aliás, doutora Vera Lindoso, uma pessoa incrível. E grande parte da minha vida profissional foi em Brasília, né? Tirei meu título de eleitor em Brasília, e isso é uma coisa que eu me arrependo, porque eu deveria ter vindo mais a Manaus mais frequentemente. Mas é que Manaus, se hoje é caro a passagem, sempre foi muito caro, então a gente não podia ficar vindo para Manaus, né? Toda hora. Nós éramos 7 filhos. Né? Hoje em dia parece que os deputados, os parlamentares têm mais facilidade em estar transitando, mas naquela época não.
Eu me lembro que meu pai era parlamentar e tinha direito a 2 passagens para Manaus. Então era uma para ele e outra para a Dona Mini. A gente, quando a gente vinha para Manaus, ele pagava as nossas passagens, né? Mas hoje parece que tem um carnê que o cara pode ir e voltar, ir de manhã, voltar à noite, né? Então, naquela época não era assim, não. Ai, meu Deus do céu, é verdade. Eu me lembro que tinha, além das 2 passagens para o estado do parlamentar, ele tinha direito a uma ida e volta ao Rio de Janeiro. Porque muita coisa ainda era no Rio, né? Era o centro, né, de tudo quase. Exato, era a antiga capital. Capital, Então a gente não podia ficar transitando, né? Então é isso. Eu digo, eu voltei para Manaus porque eu era petroleiro, me aposentei agora, e foi uma oportunidade de eu vir para coordenar o jurídico da refinaria da Petrobras aqui em Manaus, e me ofereceram, o pessoal topou, e eu vim atendendo a um desejo do menino que queria voltar para Manaus. Né? Veio trazido por uma aspiração. Isso já tem 16 anos, e eu acho que esse meu retorno foi um pouco proustiano, né? Proust tem a La Recherche de Temps Perdu, né? A busca do tempo perdido, o tempo que eu deixei de ficar vindo para a minha terra, e aí eu parece que transbordou de amor pela cidade, né? E as pessoas sempre me perguntam, porque eu morei muitos anos em Brasília, qual das duas eu prefiro. É muito complicado, porque eu gosto muito de Brasília e adoro Manaus. O Tom Jobim, grande Tom Jobim, que é um dos maiores nomes da ícones, nossa música, da nossa música, ele vivia muito entre o Rio e os Estados Unidos, né? E perguntavam ele o que ele gostava mais, do Brasil ou dos Estados Unidos. E ele dizia assim, olha, é até um palavrão, e eu vou amenizar. Ele dizia assim, o Brasil é uma M, mas ele dizia um palavrão, mas é fantástico. E Manaus é fantástico, mas é uma M. Então ele dava essa resposta, assim, e eu às vezes uso isso para responder essa pergunta difícil, que eu gosto muito das duas cidades. E sempre tinha oportunidade de estar indo a Brasília, principalmente quando a minha mãe era viva, né? Porque quando eu ia ao Rio pela Petrobras, quando a gente voltava, eu fazia uma escala por minha conta em Brasília, né? E ficava, só voltava no domingo à noite, né? Desdobrava a passagem para ficar esses dias em Brasília. Então eu sempre estava sempre indo a Brasília, que é uma cidade muito, muito bacana, completamente diferente de Manaus, uma cultura completamente diferente de Manaus, mas eu estou muito bem aqui agora e muito apaixonado pela minha terra, pelas coisas da minha terra. Né? Pois é, olha aí, ó, você está vendo? Pessoal, para dizer para vocês que nós estamos aqui nesta sexta-feira santa, ao vivo para você pela Rádio Cultural da Amazônia, daqui a gente consegue vislumbrar um maravilhoso pôr do sol, uma imagem indescritível do apartamento do Pedro Lindoso, aqui, a varanda logo aqui, e o sol se pondo ali, dormitando, cochilando para dar vez à noite. Nós já estamos entrando na noite, então boa noite para você que chega agora. Muito aconchegante, muito legal aqui. Agradecer você, meu querido, sempre, e a doutora Vera Lindoso também, sua esposa, uma pessoa incrivelmente guerreira e amiga de todos nós. Rádio Cultural da Amazônia está com você, ao vivo, e Portal Voz Amazônica também. A gente agradece a todos vocês que estão participando, já tem como diz o Caboclo, um bocado de gente aqui, né? Tem um pessoal muito guerreiro. O Pedro Lindoso, pessoal, ele é filho do ex-governador do estado do Amazonas, o doutor José Lindoso, do meu tempo, eu era menino, me lembro muito bem, né? De toda a euforia e o alarde que esse estado passou e viveu em relação a tempos melhores, doutor José Lindoso. Meus pais eram apaixonados por ele, né? E eu ouvia falar muito dele, nunca tinha visto, só pelas fotos que naquele tempo ainda a gente via, através de fotos preto e branco, uns brindezinhos que era possível fazer, não é mais, a lei não permite, uns broches com a imagem do doutor José Lindoso. Muito, muito lindo aquilo lá, né? E ele é filho
do Dr. José Lindoso e nos dá a honra dessa entrevista aqui no programa Autores da Amazônia. Pedro Lindoso, que é um grande escritor. E o Pedro Lindoso, que já é avô também, né, Pedro Lindoso? Fala para nós aí, você que é um grande escritor, essa sensação te torna ainda mais feliz para ser um escritor? A sensação de ser avô? Olha, uma das grandes alegrias da vida da gente é ser avô, né? Eu sou avô da Maria Luísa, que é uma linda garotinha de 5 anos, e agora ela ganhou uma irmãzinha, a Maria Helena, né? Que está com 2 meses. Mas você falou no meu pai, Zé Lindoso. Nós fomos para Brasília justamente porque ele foi eleito deputado federal. Depois ele foi eleito por uma votação recorde, senador pelo Amazonas. Antes de governar o Estado, ele foi senador. E nós continuamos em Brasília. Quando ele veio para o governo, eu estava na faculdade em Brasília e já tinha um emprego concursado como professor lá na Fundação Educacional, Secretaria de Educação lá no Distrito Federal. E aí eu Fiquei em Brasília. Eu não sei o que é ser filho de governador, né? No sentido de que eu vim para cá, eu vim na posse do meu pai no governo, e eventualmente eu vinha aqui, por exemplo, eu estava aqui quando o Papa João Paulo II visitou o Amazonas. 1982, né? Por aí. Isso. Foi uma experiência muito bacana. Eu estava de férias aqui e tive essa oportunidade. Foi uma celeuma nesse estado. Foi uma oportunidade. E outra oportunidade, realmente, que eu tive vantagem em ser filho de governador, foi uma oportunidade em que o José Lindoso, meu pai, foi a Washington para o Banco Mundial, para aquele programa PDRI, que era um programa... e que eu fui porque eu que traduzi. Eu dei aula de inglês muitos anos vamos falar sou disso licenciado também. em letras e língua e literatura inglesa. E ele ligou para mim e falou assim, olha, você tem um trabalho extraoficial, mas eu quero traduzir, era um calhamaço. Foi um trabalho danado. E então eu tive a oportunidade de ir a Washington e depois Nova York com a comitiva do então governador. E o pessoal falou que eu estava ali fazendo turismo, mas não foi não. Eu trabalhei a beça traduzindo os documentos para o governador ler, né? Mas enfim. Então eu não sei o que é ser filho de governador. O status em si, né? A prerrogativa. Não, porque eu não vivi. Não usufruiu. Não é que eu. Foi para a luta. E depois. Não, é porque eu fiquei em Brasília. Estava estudando também, Estava né? estudando, fiquei em Brasília. Então, eu digo que eu não sei o que é ser filho de governador, desse glamour que tem de você ser filho. Mas é porque você não estava na esfera aqui. Você estava lá. Exato. Eu estava em Brasília. E Brasília é uma terra de gente importante, sabe? Então, para você ser importante, em Brasília, você precisa ser muito importante. Porque lá tem 500 deputados, 100 senadores, ministros, entendeu? Dirigentes de estatais. Só fera, só cacique. Não, e fora os ministros do STJ, do Supremo, do TST. Todas as esferas mais importantes da administração pública brasileira. Deputado lá sabe? Deputado, que é seu pai? Deputado. Só isso, tá bom, deixa pra lá. Se você não for ministro ou não estiver no Palácio Planalto, ninguém nem... Tem que estar num status superior. Tem que estar num status muito... Então, eu não... Meu pai teria feito 100 anos ano passado, né, se ele tivesse vivo. E até eu escrevi um livro, a pedido do Robério Braga. Um livro não, é um artigo, digamos assim. Eu tenho um livrinho aqui sobre o meu pai, que foi publicado pelo nosso amigo Júlio Antônio Lopes, né? Que é esse livrinho aqui que faz parte de uma coleção... Da Academia de Letras e Ciências Jurídicas do Estado do Amazonas, a CLEJA. Nós mandamos um abraço especial para o doutor Júlio Antônio Lopes, doutor Josélia Lopes e a família. Ele que também é um grande intelectual do Amazonas, que é um grande produtor de literatura e de cultura. Está aqui, ó, essa obra, José Lindoso, né, por Pedro Lucas Lindoso, que é a cadeira número 34 da ACLEJA, que é a Academia de Letras e Ciências Jurídicas do Amazonas, uma entidade muito respeitada. E cujo a minha cadeira... O patrono é o José Lindoso. É um livro um livro institucional que se refere
aos membros e seus patronos. E o patrono do Pedro Lindoso, não à toa, é o próprio pai, Dr. José Lindoso, nessa obra aqui, né? Que foi professor catedrático da Jaqueira, intelectual mesmo, grande homem de conhecimento. E advogado, né? E como parlamentar, atuou sempre na Comissão de Constituição e Justiça, e foi um parlamentar bastante atuante. Eu digo sempre que eu acho que meu pai fez muito pelo Estado como deputado e senador, porque o governo chegou a ser de 4 anos, né? Então eu acho que ele fez muito pelo Estado e preparou o Estado, entendeu? Para depois que veio com os outros governantes que vieram depois, entendeu? Que era da equipe e sucessores do Gilberto Mestrinho, né? Que era, de certa maneira, sempre foi adversário do meu pai. Ferrenho. Não, eles se respeitavam. Inclusive, o Gilberto Mestrinho queria que o meu pai fosse para o MDB, e meu pai disse: não, Mestrinho. Ele era da Arena. Eu não sou virar-casaca, me deixa no meu pai. Mas efetivamente era um grupo que aí a história política tem que ser explicada. Nos anos 60, meu pai era do PSD, do Juscelino Kubitschek, e o Mestrinho e o doutor Plínio, eles eram do PTB, que eram os dois partidos que disputavam poder aqui no Estado, né? Então, eles eram de partidos opostos, né? Então, depois do meu pai veio o Gilberto, depois veio o Amazonino, etc. Então, claro que era uma nova visão política, então não era interessante ficar ressaltando os feitos, né, do governo anterior. Mas política é assim mesmo. E, inclusive, o povo acompanhando aqui você, olha, o Aguinaldo Figueiredo, seu confrade de IGA, Instituto Geográfico e Histórico do Estado do Amazonas, tem orgulho de ser amigo do Pedro Lindoso. Você é uma pessoa excepcional em dignidade, talento e respeito aos amigos, viu? Diz muito obrigado. Você, o Aguinaldo agora está lançando um livro muito interessante sobre a boemia. Show de bola essa obra. Eu adoro esse livro. Eu queria ler os comentários aqui. O Aguinaldo é um jazzista, né? Não consigo. E também não abre. É nosso confrade no IGA, que é o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, que é uma das instituições que eu tenho muito orgulho de pertencer. Né? Eu me aproximei do IGA muito quando eu comecei a fazer pesquisa para escrever o meu primeiro romance, Oremos pela Guerra. Pois é, ele está bem aqui, ó. Está aqui, ó. Vamos já falar dele. Aliás, não vamos falar das obras. Ele tem um viés histórico, ele está até... Nós vamos falar das obras do Pedro Lindoso já? Não, está aqui. Oremos pela Guerra. Eu fiz uma pesquisa histórica. É ficção, né? Você vai já falar das suas romance, obras. Né? Você vai falar das suas obras. Mas... Eu queria mesmo dizer para a minha diretora aqui, minha diretora, eu não consigo ler os comentários, apenas 4. Aqui diz que já tem 19 comentários. Eu queria ler todos eles, não consigo. Então dizer para você, minha diretora, aqui, pegar essa equipe de mais de 450 pessoas que estão aqui nos assessorando, dizer para eles tomarem cuidado com isso aqui. Tem que pegar o celular da diretora, que está monitorando ali o áudio, mas o áudio está perfeito, né, minha diretora? Não tem risco mais de problema. Então vamos ler por aqui, ó. Realmente um negócio, todos os comentários estão aqui, ó. Muito bem. O Pedro falou, o Aguinaldo Figueiredo falou isso, a Cida Jala lá de São Paulo, ela é de Presidente Prudente, Disse, boa noite, maravilhosa transmissão. A Silvia Grijó, aqui, peraí, está dando um problema aqui. A Silvia Grijó Cavalcante, olha a Silvia Grijó. Boa noite. Que frequentou o chá, já chazista. No segundo momento, já. Mas foi muito bem-vinda ao chá, né? Boa noite, nobres queridos Paulo Queiroz e o nosso grande cronista Pedro Lindoso. O Maxiliano Barros fala: Manaus é uma terra de muita inspiração que precisa vencer as patologias. Olha, fazendo uma ponte aqui, é verdade, meu irmão. Parabéns ao Pedro Lucas Lindoso por relatar um pouco das suas andanças pelo mundo. Olha, Lena Macena, presidente da
Associação dos Escritores do Careiro Castanho. Ela também é escritora, nossa amiga, querida. Manda uma boa noite para você. Tá tudo perfeito, estão dizendo aqui. Admiro muito o escritor Pedro Lucas Lindoso, Lena Macena, escritora lá do Careiro Castanho. Obrigado. Né? Quem mais está aqui? Ó? Carlos Silva, lá da Bahia, grande menestrel do Sertão. Um abraço a todos. Cassius Clay Aguiar, doutor Cassius Clay, advogado. Nosso né? amigo. Quem mais? Deixa eu me ver aqui. Cíntia Melo de Queiroz, não conheço. Entrevista era excelente, ela falou. A Sigla Diniz, boa tarde, Paulo Queiroz. Cheguei, olha que legal, muito obrigado. Reginaldo Ramos, dando boa noite para você. Antônia Carriço, que nós já falamos também. Tati Costa, dando boa noite. E Silis, dizendo a instituição realmente é maravilhosa. Está falando, obviamente, do IGA, né? Enfim. Muito obrigado, diretora. Bom, seguimos aqui, dizendo para você, querido amigo, que o Pedro Lindoso, grande escritor que nos recebe hoje na casa dele, programa Autores da Amazônia, visitando o autor na sua casa. A gente está percorrendo o mundo. Estamos querendo, se Deus quiser, fazer uma entrevista com o nosso irmão Nóbrega no sexta-feira que vem, e a gente vai conversar com a assessoria dele lá, já está tudo certo, se Deus quiser. O Pedro Lucas Lindoso, fala para nós quando foi que realmente, quando foi verdadeiramente, de fato, que iniciou a sua carreira, você se descobriu um escritor, né? E quem foi que influenciou você a escolher essa carreira? Que é uma carreira, vamos dizer aqui de passagem, meu amigo, muito promissora. Você tem muitas obras, participa de muitas obras, autorais também, é um grande produtor de literatura. Como foi que começou isso aí? Eu gosto muito de ser cronista, né? Mas o meu primeiro prêmio literário, eu estava no quarto ano primário em Brasília, e eu fui aluno de um projeto muito bonito, entendeu? Que era o projeto Escola Parque, Escola Classe, que tinha em Brasília, entendeu? A educação no Distrito Federal, a educação pública, né, ela foi organizada por Anísio Teixeira. E o Anísio Teixeira, que era um educador baiano, ele bolou o sistema de tempo integral, escola classe, escola parque. Então nós íamos, cada quadra tinha uma escola classe e atrás da igrejinha Nossa Senhora de Fátima em Brasília tinha então a escola parque. Uhum. Nós íamos em horários, em turno diferente. Ia para a escola classe num turno e para a escola parque no outro turno. Legal. Olha, nós tínhamos aula de biblioteca. Você sabe o que é aula de biblioteca? Não é aula na biblioteca. Não conheço. Aula de biblioteca. Muito legal. O que se aprendia numa aula de biblioteca? Aprendia-se o que é uma obra de referência. As crianças estudavam o que é uma obra de ficção, o que não é ficção. A professora ensinava você a usar o dicionário. Olha, Paulo, eu dei aula no ensino superior e eu descobri cabra que não sabia usar dicionário. Hein? Ele tem muito até hoje, infelizmente. Sabe? Ele não teve aula, eu tive esse privilégio. A escola parque, nós tínhamos aula de arte, de música, de biblioteca, de teatro, de literatura, de artes industriais, que a gente mexia com madeira, com metal, as meninas faziam tapeçaria, tinha aula de desenho, de pintura. E foi muito importante na minha educação. A aula de biblioteca, pra você ter uma ideia, a professora pediu no mês de junho, que nós íamos de férias, olha, aqui tem muita gente de vários estados, de várias cidades, ninguém era brasiliense. Veja bem, nós estamos em 1968, Brasília tinha 8 anos de construção, de inauguração, todo mundo era de algum lugar. Eu era o único de Manaus. Então, eu disse, olha, eu quero que vocês tragam jornais da cidade de vocês. E eu vim para Manaus de férias e levei o jornal, a crítica. Nós tínhamos, acho que o Jornal do Comércio, nós tínhamos, acho que 4 ou 5 jornais. Uhum. Ficaram impressionados. Ninguém imaginava que Manaus... Imagina, hoje eles têm uma ideia errada da cidade, né? Imagina isso em 68... 67, 68, olha, Manaus, não sei o quê. Então, mas, voltando ao prêmio, então,
pediram para a gente fazer uma redação. Era a Semana Monteiro Lobato, e eu ganhei toda a coleção de Monteiro Lobato. Eu não esqueço a minha obra, que ficou perdida, né? Porque chamava-se O Aniversário de Emília. E eu me lembro que eu falava que Emília era uma boneca que estava fazendo aniversário. Era um menino de 10 anos, 11 anos. Era uma redação bem infantil. E eu terminava dizendo, mas isso aí deve ser apenas uma história porque boneca não faz aniversário. Ela não faria aniversário. O que hoje tem aniversário de boneca? Tem A minha neta faz aniversário. Mas eu não sei, eu não me lembro o que eu disse nessa redação. Eu sei que eu fui premiado e foi meu primeiro prêmio literário. Eu sempre gostei de escrever redação, né? E a minha formação é em Direito, né? Mas eu sempre estudei línguas, né? Estudava na Thomas Jefferson, que é o IBEU de Brasília, entendeu? Na Aliança Francesa, estudei também italiano, outras línguas. E eu fui fazer Direito, né? Mas também fiz letras. Eu sou licenciado em Língua e Literatura Inglesa. Bela formação. Porque eu realmente gosto de literatura. Mas o que aconteceu? Eu, no início da minha vida, fui professor no ensino médio, em Brasília e tal. Mas a parte de direito começou a ser mais importante na minha vida profissionalmente. Eu fui ser advogado de um banco, BNCC. Sempre fui advogado empregado, geralmente, no BNCC, que é um banco que foi extinto, mas era um banco público, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Depois estive no jurídico da Embratur e depois fiz concurso de novo para a Petrobras. E passei lá mais de 20 anos e me aposentei como advogado master da Petrobras. Sempre fui advogado empregado, porque eu não sei muito mexer com dinheiro, não, sabe? Então, o cara que tem escritório, ele tem que saber cobrar, né? Geralmente eu não cobro dos meus clientes, eu não sei. Eu entendi. Então, é isso. E sobre a vida literária, quem assim você tem como nortes inspiradores, né? Pois aí o que acontece é o seguinte, a ficção, a literatura é uma linguagem completamente diferente da linguagem do direito. Então totalmente. Isso ficou um pouco adormecido. Eu tinha até que prestar atenção nas minhas petições, principalmente na hora de narrar os fatos ou alguma coisa assim, para não ter muito, não sair da técnica jurídica, né? Eu tinha que ter esse cuidado. Mas o que aconteceu foi o seguinte: lá na Petrobras tinha um evento chamado Prata da Casa. Ficou conhecido esse evento aí, bastante. Entendeu? Que era para os empregados da Petrobras, empregados, terceirizados, estagiários. E eu escrevi um conto, fui premiado, e aí, poxa, né? Porque eu tinha muito escrúpulo de mostrar as minhas coisas. Eu tinha um professor de língua inglesa, Arthur Meskel, na Universidade de Brasília, que ele pedia que a gente escrevesse short stories, que são contos em inglês. E eu tinha muitos contos que eu fiz no curso de licenciatura. E eu joguei tudo fora. E eu já estava formado, uma vez me encontrei com ele. Eu estava precisando falar com você, eu quero os seus contos. Falei, professor, eu joguei fora. Ele ficou chateadíssimo com isso, entendeu? Porque é o seguinte, Paulo, quando a gente lê essa de Queiroz, Machado de Assis, entendeu? Poetas como Fernando Pessoa, e aí Poe, Walt Whitman, aí você acha que tudo que você faz é uma porcaria, entendeu? Aí verdade. Você fica com escrúpulo. Você faz essa comparação, né, meu irmão? Não, você vê que a gente faz não é nada na frente deles. Não é nada né? na frente dele. Aí o que aconteceu? O Prata da Casa me disse assim, olha, aí depois eu pensei, mas tem muita gente que escreve tanta coisa que não é tão boa e é publicada, eu acho que eu posso publicar também. Agora, quem começou a me incentivar, no chá do Armando, apareceu uma vez lá o Evaldo, do Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. Evaldo
É o Evaldo Ferreira. Evaldo Ferreira. Um abraço E aí ele disse, não, pro Evaldo Ferreira. Me dá aqui que eu vou publicar, não sei o que. Ele começou a publicar. E aí ele começou a pedir, eu comecei a fazer as crônicas, e hoje já tem alguns anos já que eu escrevo semanalmente no Jornal do Comércio. E as crônicas, elas são replicadas Portal Voz Amazônica. E no blog do meu amigo Zé Maria Pinto. Então, e também no blog do Francisco Gomes. Agora são quatro fontes, né? Fontes que me dão o orgulho e a honra de ter as minhas crônicas publicadas. Na verdade, o orgulho e a honra são todos nossos, né, diretora? Porque o Portal Voz Amazônica conta com as crônicas maravilhosas do Pedro Lindoso, trazendo assuntos muito, além de lúdicos também, racionais e assuntos em voga, né? Assuntos reais da nossa sociedade. E dizer para você que está nos assistindo aqui pela Rádio Cultural da Amazônia e pelo portal Voz Amazônica em simultâneo, uma transmissão feita ao vivo, que você pode participar. Curte lá a nossa página, Rádio Cultural da Amazônia, e também curte a nossa página do portal Voz Amazônica. É um pedido de coração que a gente faz. Estamos sob a direção de Cíntia Queiroz, a nossa Flor Amazônica, transmitindo para você, dizendo também que nós, além dessa transmissão que está sendo feita filmada aqui, visual, nós sempre fazemos isso. Dizer para você que é assim, ó, a gente vem entrevistar o autor, fazemos a transmissão e também escrevemos uma resenha especial sobre a vida e as obras do autor lá no portal Voz Amazônica. Uma matéria sempre sensacional, e nós vamos fazer do meu querido aqui. Para isso eu quero contar que a minha diretora disponibilize aí a fotógrafa para tirar fotos do nosso autor aqui, do ambiente, né? Também se puder tirar uma minha eu agradeço, porque eu também, como diz o Caboclo, nós é gente. Então você, por favor, tire uma foto nossa aqui, ambiental. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui, e Pedrinho, pedir licença de você só para dar uns recadinhos rápidos aqui, e antes da gente continuar aqui para a gente saber mais sobre Pedro Lucas Lindoso. Dizer que nós temos uma reunião dia 24 de abril, agora, que vem, sobre o movimento Patologia Cultural, que vai ocorrer dia 30 de abril no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito maravilhoso, nós vamos falar disso também. Dizer que amanhã, às 18 horas, horário de Manaus, não, 17 horas, horário de Manaus, 18 horas, horário do Ceará, nós teremos um cara incrível, um artista que veio assim do nada, que é um cara incrível, que ralou muito, um jovem, chamado Manelzinho do Forró. O cara toca pra caramba, vai lá de Gariús, no Ceará, ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Cultural da Amazônia, né? Nessa hora já está rolando. E dia 25 de junho, a grande diplomação da Academia de Letras e Culturas da Amazônia, Alcama. Vai ser lindo. Depois a gente dá mais informações para você. Mas, Pedro Lindoso, é o seguinte, ó. Fale-nos agora sobre suas obras. Esse momento, eu estava esperando muito esse momento, né? Muito especial. Tem uma caixa aqui que tem várias obras em que livros autorais do Pedro e participações do Pedro. Eu queria saber do Pedro, ele quer começar por onde? Se você me permite, eu queria que você falasse muito dessa obra aqui, que eu acho ela maravilhosa, que você já mencionou ela hoje, ó. Oremos pela Guerra. É um livro autoral do Pedro Lindoso, que foi lançado no Instituto Geográfico e Histórico do Estado do Amazonas, não foi? A gente estava lá? Eu fiz pesquisa nos jornais da época, no IGA. No IGA, É uma ficção que se passa no início da Segunda Guerra aqui em Manaus, né? E tem um viés histórico e tal, entendeu? Mas é ficção. É um livro, é um romance. É um romance. É um romance. Pedro Lindoso também tem... Agora tem um que agrada muito às crianças, que é o Boto Cor-de-Rosa e o Jacaré do Rabo Cotó, entendeu? Que isso foi um prêmio literário Cidade de Manaus. Você vê como é que é. Eu fiz esse livrinho e esse aí é outra versão. É outra versão, mas está aqui. Ele está aí, né? Está aqui. Está aqui ele, ó. Tá aqui ele. Ah, não. Deve estar aqui, né? O Jacaré, olha, o Pedro Lindoso é um artista versátil, é um escritor versátil. O Pedro Lindoso, ele domina várias categorias da escrita. É um cara muito tímido, humilde, é um cara modesto, mas a gente sabe, nós somos críticos literários. Dá para você pegar um jacarezinho? E nós sabemos como é que funciona. O Pedro Lindoso escreve sobre literatura,
adulta e literatura infantil, com livros incríveis, olha, como esse aqui, belíssimo. Esse é muito interessante. A Visita dos Botos Vermelhos às Anavilhanas. Às Anavilhanas. Por que botos vermelhos? Lindo, olha. Esse tem, inclusive, uma pegada ecológica. Foi publicado pelo nosso amigo Júlio Antônio Lopes, editora com o patrocínio do Colégio Marta Falcão, né? Que patrocinou esse livro. E ele tem uma pegada ecológica. Por que botos vermelhos? Obrigado, porque, minha veja bem, quando eu escrevi o boto cor-de-rosa e o jacaré do rabo cotó, eu fiquei em dúvida se eu colocava boto cor-de-rosa ou boto vermelho. Porque o boto cor-de-rosa, na verdade, você que é caboclo, você sabe que o boto cor-de-rosa é o boto vermelho. Boto vermelho. Mas o que acontece? Estava muito. Por causa de um francês que teve por aqui, que chamou o boto vermelho de boto cor-de-rosa, e aí eu deixei. Eu disse, não, fica mais marketing, fica melhor boto cor-de-rosa. Mas eu fui criticado, sabe, Paulo? Fui? Claro. O pessoal achou, olha, você devia saber que esse negócio de boto cor-de-rosa não é bem correto. O negócio é você ter que chamar o boto cor-de-rosa o boto vermelho. Entendeu? Então, eu me redimi nessa obra. Rolou uma treta aí, né? Eu escrevi, então, A Visita dos Botos Vermelhos às Anavilhanas, no qual os botinhos dizem assim, olha, a gente não gosta de ser chamado de boto cor-de-rosa, não. Nós somos boto vermelho. Entendeu? Na verdade, essa história de boto cor-de-rosa surgiu com Jacques Cousteau. Jacques Cousteau era um oceanógrafo francês que esteve aqui na nossa região, muito bem patrocinado, dizem as más línguas, né? E aí tirou foto do boto vermelho e aí não se sabe se é porque vermelho em francês é rouge, e aí rouge parece com rosa, ou ele chamou de cor-de-rosa, ou fizeram confusão com a pantera cor-de-rosa. Eu sei que o boto vermelho acabou se tornando boto cor-de-rosa, o que muita gente acha isso uma heresia, né? Mas, enfim, acabou que saiu o Boto Cor-de-Rosa e o Jacaré do Rabo Cotó. É um livro cuja temática agrada muito as crianças. É a questão da inveja, né, Paulo? Inveja. O jacaré, uma doença terrível. O jacaré tinha inveja dos botos, né? Por isso que ele ficou cotó. E todo mundo é vítima de inveja, né? Porque a inveja é uma coisa. Você está fazendo as coisas, está trabalhando e tem gente com inveja de você. Inveja. É lamentável, né? É por isso, Pedro Lindoso, que nós queremos convidar você que está nos assistindo para participar, porque a inveja é uma patologia. Participar do Patologia Cultural, que vai ocorrer dia 30 de abril agora, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos vendo uma pandemia, estamos vendo o isolamento, o distanciamento, a saudade, o vício, o amor, a nossa aficção pela cultura, pela literatura, pela arte, pela poesia. Tudo isso são patologias. Então, nós vamos viver isso numa realidade a partir de agora, para homenagear Armando Menezes, mas também tem outras patologias muito negativas, como essa que o meu amigo Pedro Lindoso mencionou, a inveja, o recalque e tal, aquela coisa toda. Também são convidados, tá bom? Para o Patologia Cultural no dia 30 de abril. Olha, eu sempre digo que o livro, o melhor livro é aquele que a gente está lendo ou acabou de ler. Eu acabei de ler um livro maravilhoso, bem grosso, muito importante, que é a biografia do Jorge Amado. Entendeu? É a da Zélia? Exatamente. Zélia, ela... Não. A Josélia. Josélia. Chama de Zélia, é a autora da biografia. Esse livro é fantástico. Você já conheço a obra, não li o livro, porque ainda não tive. Mas eu fui pesquisar sobre o livro. É uma muito maravilha. Lindo. E é novo esse trabalho. Como um homem como Jorge Amado foi invejado, né? Demais, inclusive, olha cara. só, o Jorge Amado poderia ter sido o nosso... Eu nunca sei se é Nobel ou Nobel, porque tinha Nobel e coisa e Nobel... Não, tanto faz, os dois estão corretos. E o que acontece? É a inveja, né? Então, salvo engano, um dos
lá da academia da Suécia, diz assim: quando alguém é indicado sondado ou para ser Nobel, o pessoal do país, mesmo que a pessoa não seja politicamente do lado, todo mundo trabalha em favor daquela pessoa. E aí acontece que fizeram fofoca para o Jorge Amado não ser. Que absurdo, né, rapaz? Que absurdo. Quer dizer, e o Jorge Amado era um homem que foi do Partido Comunista, mas depois ele fez revisão, ele abandonou a doutrina, e ele tinha amigos de esquerda e de direita, né? Era um homem que era amigo de intelectuais de esquerda e era amigo também do governador Antônio Carlos Magalhães. E às vezes as pessoas não entendiam e não perdoavam isso, do cara ser acima dessas coisas, né? Que é tão chato, divide as pessoas, né? Mas foi um homem muito vítima de inveja. Pois, né? Não é, rapaz? Então, o Brasil perdeu a oportunidade de ter um Nobel de Literatura por causa disso, né? Quer dizer, enfim, mas... Olha aqui, ó. Aqui diz, tem um pessoal muito querido conosco aqui, né? E algumas pessoas muito interessantes, como a Cília Diniz, que é... A Cília Diniz é a... Lembra da Editora Moderna? Sim. A Cília Diniz era proprietária da Editora Moderna, empresária, editora, uma incentivadora cultural, vai estar com a gente, ela está acompanhando o nosso trabalho. Ela está incentivando o nosso trabalho. Ela diz que lembra de ter impresso livros seus, né? Lá na Editora Moderna. O Maxiliano Barro diz: a inveja mata, mata mesmo. E o olho do boto era usado como um amuleto que levou a uma caça de animal tão emblemático na Amazônia. Muito bem. Pedro Lindoso, é verdade, Max. Pedro Lindoso também publicou este aqui, ó. Aconteceu em Cucuí, O Valor da Amizade. É um livro infantil, mas que ele fala muito ao coração também dos adultos, porque o valor da amizade, né? Dois queridos amigos que não dissolveram sua amizade nem por nada, nem pelo dinheiro, nem pela matéria e por nada. Que outra obra você quer falar, meu príncipe? Sobre Cucuí é o nosso município talvez mais distante. São Gabriel, né? Fica lá na Cabeça do Cachorro, acima de São Gabriel da Cachoeira. Aliás, um local lindíssimo. Eu fui lá há muitos anos atrás, eu era jovem adulto. Mas esse livro aconteceu em Cucuí. Também a inspiração dele foi muito o seguinte: eu sempre me preocupei muito na cultura nossa, e você que é um homem de Tefé do interior do Amazonas, sempre me preocupou muito. Mas você já é de uma cidade, Tefé é uma cidade. A cidade já relativamente desenvolvida. Mas, por exemplo, sempre me preocupou os ribeirinhos, né? E os nossos, as comunidades mais isoladas, quando chega a dita civilização, né? O dinheiro, aí você vê essa questão da amizade dos meninos, porque antes da chegada de loja, do padre, do pastor, do exército, a comunidade fazia trocas, né? E com a chegada da civilização, aí vem a coisa do dinheiro, do pecado. Então essa que é a temática que me... Aqui, a tentação também. A tentação. Aconteceu em Cucuí. Então... Tivemos o prazer, Paulo Queiroz, editora Palavra da Terra, que é também da ABEP da Alcama, com a coordenação editorial de Cíntia Queiroz, e também uma força muito importante do roteiro, colaboração de roteiro, doutora Vera Lindoso, com ilustrações da Juliana Mascarim, pela editora Palavra da Terra, que, aliás, a editora Palavra da Terra está voltando aí, a gente pede desculpa, nós estamos com 4 livros atrasados, inclusive Crônicas da Pandemia, que é a nova obra de Pedro Lindoso, que já está no prelo, né? Pedimos desculpas aos nossos clientes, mas nós estamos voltando aí, vai ser muito legal, se preparem. A pandemia também sentimos no coração, que já está também dando
dando uma trégua para nós, né? Pedro Você Lindoso. falou da Juliana Mascarim, Sim, que ilustrou excelente ilustradora. E ilustrou também esse Do Boto, né? Do Boto. Do Boto. E está ilustrando um outro livro meu que se chama Acorda Lua. Acorda Lua. A minha crônica de hoje, que ainda não está no bloco, saiu no Jornal do Comércio hoje, você fez loas ao pôr do sol, mas numa sexta-feira santa como hoje, o que é importante é a lua, porque hoje nós temos a lua cheia, entendeu? Tá. Você sabe que não existe Semana Santa sem lua cheia. Pois é verdade mesmo, olha. Não, e a minha crônica fala disso. Porque por causa da pandemia, a gente ficou sem Natal, sem Carnaval. Hoje, por exemplo, as famílias não puderam se reunir, né, para comer aquele peixinho da Sexta-feira Santa. A Páscoa também está prejudicada. Não teve a procissão do Senhor Morto, né? Quer dizer, a pandemia está deixando a gente interferindo nas tradições também, na cultura. Mas a pandemia não conseguiu evitar que a lua hoje estivesse cheia no céu. E ela não alcança de jeito nenhum. Por quê? A gente sabe que a Semana Santa, como o Carnaval, é uma data móvel. E ela é a primeira lua cheia depois do equinócio de outono, que a gente teve o início do outono agora. É porque aqui na Amazônia, a gente não tem as estações do ano definidas, né? Não tem. Mas a gente começou agora o outono, então houve o equinócio de outono. E a primeira, sempre na Semana Santa, você vai ter a primeira lua cheia depois do início do outono. Interessante, né? É. São as fenomenologias, né? Interessante. É uma data móvel e é baseada na Lua. É fenomenologia climática, Exato. né? Também. Então, você nunca vai ter uma Sexta-feira Santa, sábado, sem a Lua cheia. A Lua deve estar linda aí fora. Vamos já olhar e conferir. A propósito, nós estamos caminhando aqui já para 1 hora de entrevista. Quero dizer que aqui onde nós estamos, meus amigos que estão nos assistindo, é muito gostoso, né? É um lugar que, apesar de apresentar essa simplicidade que pertence realmente a um artista como Pedro Lindoso, está cercado de obras importantes aqui atrás, né? Nós temos aqui uma obra maravilhosa do Stevenson, Robert Stevenson, ali do querido Renato Araújo. Pai da Norma Araújo, grande artista. Grande aqui também nós tiramos foto. Essas coisas vão estar na matéria escrita. E olha essas coisas aqui. Mas a minha casa é muito simples. Eu sou um sujeito muito simples. Não, você a gente percebe. Eu não tenho. Inclusive, eu sou um homem que não tenho fortuna. Eu sempre ganhei muito bem, porque tive bons empregos, concursado. Fiz concurso para o banco, para o BNCC, concurso na Secretaria. Meritório. Olha, nós estamos ouvindo aí o Cuco, né? Olha ali, ó. Você consegue ver aí? Mas se não conseguir ver, eu quero narrar para você que tem muitas obras legais aqui, cara. Esse Cuco eu comprei original, na Alemanha, olha. lá na Floresta Negra, né? É um cucozinho alemão. Muito legal, olha. Olha aí, diretora. A minha neta gosta muito, a minha neta fica encantada. Coisas da casa da minha avó tinha um desse, né? Cuco. Sabe onde tinha um outro Cuco que está com o meu primo? Olha, eu queria falar isso quando a gente fala do chá do Armando. O Armando de Menezes. Você vai falar dele já. Você sabe que o Armando de Menezes, saudoso tio Armando... Fala aí dessa amizade aí, fala logo pra gente. Olha, essa amizade do Armando Menezes. Os irmãos Menezes, todos, eram muito amigos dos meus pais. Eles eram pessoas importantes na cidade, né? Por exemplo, quando a gente foi para Brasília, em 1967... Quem foi na mesma época, praticamente no mesmo mês, a família de Aderson de Menezes. Você sabe que Aderson de Menezes era meu padrinho de crisma. Meu pai e minha mãe já eram compadres de Aderson e Lúcia, a tia Lúcia e o tio Aderson. Nós éramos meninos aqui em Manaus e eles eram já colegas
professores da Jaqueira, isso na década de 60. Então, o Armando de Menezes é irmão do meu padrinho, Aderson de Menezes, que eu era acostumado desde menino, eles me conheceram meninos, eles eram amigos do meu pai, Legal. todos os Menezes, e eles eram muito unidos, sabe? E o tio Aderson foi para Brasília na mesma época que nós fomos. Ele e a tia Lúcia. O Aderson filho, que faleceu ano passado de Covid, foi uma perda, entendeu? Tem a Cristina e o Jorge, né, que são filhos do tio Aderson. Eu considero como são primos meus. O tio Aderson era como se fosse meu tio. Ele era amigo e irmão do meu pai. Você sabe que ele foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Amazonas. Porque o que acontecia aqui? Tinha a Faculdade de Direito, tem a história da Faculdade Aberta de Manaus do início do século, mas isso é outra coisa. Tinha a Faculdade de Direito, tinha a Faculdade de Enfermagem, tinha a Faculdade de Filosofia, e aí foi criada a Universidade do Amazonas. E Aderson de Menezes, que era irmão do Armando, um dos Menezes, são vários. Aderson, Armando, Aurélio, são vários irmãos, né? E ele foi o primeiro reitor da então Universidade do Amazonas, que era a Fundação Universidade do Amazonas, que depois se tornou a UFAM. Apenas mudou de nome, na verdade, Universidade Federal do Amazonas. Só isso. A nomenclatura. Porque no Brasil inteiro é assim, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Rio de Janeiro e tal. Só em Brasília que ficou diferente. Ficou o UNB, porque houve uma briga, né? Quando Brasília foi construída, eu acho que os cariocas eles não acreditavam que Juscelino ia construir Brasília. Porque a Universidade do Brasil era no Rio de Janeiro, que se tornou a Universidade Federal do Rio de Janeiro depois, mas era chamada Universidade do Brasil. Aí, quando construíram a UNB, queriam dizer, então a Universidade do Brasil vai ser em Brasília. E aí acabou a Universidade Nacional do Brasil, e aí ficou o UNB. Entendeu? Mas são detalhes históricos importantes, muito legais. Então, veja bem, o tio Aderson e família foram para Brasília em 67, o ano que criaram a Zona Franca. E aí nós fomos para Brasília, entendeu? Infelizmente, ele morreu atropelado no campus da UNB. Ele ia dar aula, rapaz que tomava conta de carro, que não sabia dirigir, pegou o carro, em vez de frear, acelerou e atropelou ele. Pelo amor de Deus. Foi um horror isso, sabe? Pois é. Olha só, já estamos aqui caminhando para um... Pedro Lindoso, olha só, eu queria falar com você, falou em Armando Menezes, esse cara incrível, né? Armando Menezes é um cara incrível, né? Deixou um legado bastante importante de obras, mas também um legado de sociabilidade. Era um cara muito afetivo, é um cara muito respeitável. Todos os Menezes. Todos uma os família Menezes. Agradabilíssima. Todos eles. Um intelectual. O Alberto, entendeu? Faleceu ano passado agora a única irmã deles, né? A Maria Luísa. Mas eles, todos os Menezes, gostavam. Tem essa característica, né? Eram muito afetuosos. Entendeu? Festeiros, né? Festeiros e amigos e gostavam de tomar um esquinho, né? E essa galera, e o Armando Menezes, que esse cara incrível, ele deixou um legado importante disso, de afeição, de respeito e também de produção literária. Será homenageado pelo movimento Patologia Cultural, que nada mais é do que uma lembrança especial de resgate do projeto Chá do Armando, que você é um dos grandes caras que participaram lá. Eu não tive o prazer nem a honra de participar de nenhuma edição, mas eu ouvia muito falar. E era uma coisa bem democrática. Quem chegasse lá era bem tratado. Eu sei, na verdade faltou oportunidade e também tempo naquele momento de eu sincronizar o meu tempo com essa ida lá. Convite não faltou, não, foi muito. A própria Silvia Grijó. Mas de tanto despertar em mim o interesse nisso aí, a Academia de Letras e Culturas da Amazônia Alcama e a BEPA decidiram criar o movimento Patologia Cultural, que nasce a partir da pandemia, com esse sentido patológico, de doença, mas não no sentido, digamos assim, de enfermidade propriamente dita, mas no sentido um pouco figurado,
E vai acontecer no dia 30 de abril. Essa amizade sua com o Armando Menezes, né, é importante para nós. Você vai estar conosco, já confirmou presença no Patologia dia 30 de abril lá na OAB. Vai ser muito legal. O que você acha dessa ideia da gente trazer o Armando de volta, as obras do Armando, essa homenagem a esse projeto lindo? Olha, eu fico até emocionado. Toda vez que você vai falar de Armando de Menezes e do Chá do Armando, você vai me emocionar, porque era uma das coisas mais gostosas que acontecia toda sexta-feira na minha vida, era encontrar com o tio Armando, entendeu? Uhum. Eu comecei... Olha, esse livro aqui, sobre o chá, feito pelo Almir Diniz, entendeu? Esse livro é de 2012. E eu já era, aqui já tem uma lista eu já era um chazista contumaz. Contumaz, né? Aquele que o Almir Diniz dividiu. Eu acho que eu comecei a ir ao chá, acho que em 2008, 2009, por aí, entendeu? Uhum. E o chá, ele teve em vários lugares, né? Itinerante, né? Basicamente, bom, ele começou na Academia Amazonense de Letras. Eu sei, por uma ideia de Max Carpentier. Não, na verdade, o que aconteceu? Como você sabe, o Armando de Menezes gosta muito de um esquinho, de uma comemoração, de um badalozinho, né? E uma aí agitação. o que acontecia? Depois eles estavam se reunindo lá embaixo na academia, entendeu? E aí tinha um violão, e aí tal. Aí um dia o Max Carpentier falou assim: olha, na próxima sexta-feira não vai ter o chá do Armando, acho que ia ser feriado, não sei o que e tal. E aí pegou essa história de chá do Armando, porque você sabe que na Academia Brasileira de Letras tem uma instituição, é o chá das 5 dos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Mas é lá no Rio de Janeiro, é uma coisa formal. Entendi. Aí a origem é essa. Uhum. Foi uma alusão ao chá, mas lá na Academia Brasileira de Letras é todo cheio de formalidade. Eu entendo, eu sei como é. Mas aí o Max Carpentier fez uma brincadeira. Porque no chá realmente era só uns comes e bebes e tal. E aí depois foi para a casa do poeta. E aí depois teve lá num sebão que tinha lá num sebo que tinha lá no centro. Depois teve na Joaquim Nabuco, onde era o Conservatório de Música. E depois voltou para o Ideal Clube, né, cedido lá num local lá no Ideal. E era uma alegria muito grande, porque a gente conversava sobre literatura, sobre Manaus, era muito bacana. Pois é, o Patologia Cultural vai seguir essa mesma linhagem, no sentido de... Mas só que, assim, vai ter inscrição, você já sabe, tem toda uma formalidade da inscrição e tudo, obedecendo uma rodada única por enquanto. Nós vamos ver isso discutido no dia 24, na nossa reunião. Porque, olha, você sabe que o chá do Armando não morreu, né? Não, não. Nós temos os chazistas, a gente já se reuniu várias vezes, entendeu? De vez em quando a gente reúne 1 ou 2 ou 3 chazistas. Não, eu sei. O objetivo do Patologia não é resgatar, é simplesmente homenagear essa iniciativa linda que é o chá do Armando. Né? E ocupar um espaço correlato, um espaço também que possa unir os chazistas ao Patologia Cultural. Vai ser um prazer ter os chazistas que estão nessa obra do Pedro Lindoso aqui, que fala do Almir Diniz, perdão, do Almir Diniz. Só que eu tenho colaboração aí, né? Eu tenho um texto e tenho um poema. Isso. Então você é autor também. Qual autor? Aqui, o mestre Almir Diniz fala o chá do Armando em verso e prosa, tributo ao Samaúma, Armando de Menezes. Porque porque eu escrevi um poema, aí um poema, legal, em homenagem a ele, dizendo que ele era um Samaúma. Que coisa linda. A grande linda. árvore da floresta. Está aqui esse poema. Se você quiser até ler... Eu quero. Ler aqui. Né? E dizer para você, querido amigo, que nos assiste aí... Samaúma,
dizer que nos assiste aí, que vai ser lindo, vai ser muito legal. Convidar os jazzistas também tradicionais que possam participar conosco. Aliás, vocês receberão convite, nós estamos preparando os convites, né? Então, dia 30 de abril, Patologia Cultural, O Resgate. Muito lindo vai ser isso aí, viu? Música ao vivo, transmissão ao vivo pela Rádio Cultural da Amazônia e pelo Portal Voz Amazônica. Minha diretora não consegui ler os comentários. Pode botar aqui para mim, minha princesa, eu te agradeço. Quero ler Sama Uma obra de Pedro Lucas Lindoso em homenagem a Armando de Menezes, que deixou esse apelido, né, carinhoso para o Armando de Menezes, que é mencionado, citado pelo grande mestre Almir Diniz. Diz: Sama Uma, árvore cansada do tempo, presença firme e sagrada. No seio da floresta, povos se rendem aos teus ecos de lamento. Nos desejos juvenis dos caboclos, encantados em lendas e rituais, procuram a cura e a paz, em desejos de posteridade. Olha, chove na floresta e o vento, que bate nas sapopemas da Sama Uma, anuncia os perigos que assustam. Motosserras assassinas não podem ser farto altivez de árvore mãe da floresta. Olha que beleza. Eu não sou. Você sabe que eu não sou Não, poeta. eu ia falar isso agora. Pedro Lindoso, Eu sou mais eu disse para cronista. você aqui, meu telespectador, que Pedro Lindoso é um cara muito tímido, é um cara muito recatado, reservado, e é um sujeito muito modesto. Ele não gosta de ser chamado de poeta porque ele não se intitula poeta, não acha que é poeta. E o que você chama isso aqui? Sama Uma. Você chama de quê? Eu chamo de uma grande obra poética. Você é poeta, sim. Né? Só que você obedece ao critério da antiguidade, lá daquelas escolas francesas de poesia, em que o poeta não deve esmurrar o próprio peito dizendo que é poeta. Este título tem que ser dado pelo povo. Eu sou povo. Então você é um grande poeta, sim. Então, você é meu amigo aí, você. Você é um grande poeta, sim. Pessoal, olha só, eu quero falar com o Pedro Lindoso aqui, né? Esse cara muito simpático e muito amigo da gente, querido demais. Eu tenho um respeito muito grande por você. Muito obrigado. Tenho um respeito, uma admiração muito grande por você, muito mesmo. Você é muito querido de todos nós, né? Só do Paulo Queiroz, não, de todos nós. Eu quero perguntar de você uma coisa que foge um pouco do que nós estamos conversando aqui, que a gente já está caminhando para o final da entrevista, e agradecendo os espectadores que estão aqui. Como eu sou muito burrão, eu não consigo ler essas mensagens. A minha diretora, que é minha esposa, é ela que faz para mim isso aí. Mas está aqui, ó. Tem aqui, deixa-me ver aqui. A dona Antônia Carriço diz: fantástico. Moisés Costa, grande poeta, escritor, diz: boa noite, meu nobre amigo Paulo Queiroz. O Boquinha do Gás, lá da Bahia, que é o Edilson Rios, diz assim: salve Anísio Teixeira, que você fez a menção a Anísio Teixeira, né? E ele fala: Paulo Queiroz, salve o escritor Pedro Lindoso, salve os conectados e a nossa Rádio Cultural da Amazônia, e salve Anísio Teixeira. Esse gosta do Anísio Teixeira, viu? Todo baiano tem. Foi um grande educador brasileiro, né? E ele deixou essa marca, esse projeto educacional que começou na Bahia, a questão da escola Parque, escola classe, e ele foi o responsável pelo projeto de educação pública no Distrito Federal, que infelizmente hoje não tem mais a escola classe, escola parque. Como a educação pública foi um pouco relegada, né? Não vamos falar sobre isso. Pois é. Mas, enfim. Né? O Aguinaldo Figueiredo fala: Paulo e Pedro ou seria Pedro e Paulo? KKKK, é um prazer assisti-los. Dr. Júlio Antônio Lopes fala: parabéns pela entrevista com o nosso amigo e confrade Pedro Lucas, Paulo. Parabéns. O Júlio é o nosso amigo. Demais. Aliás, o Dr. Júlio Antônio Lopes está escrevendo Minha Herança. O Dr. Júlio Antônio Lopes, esse livro realmente ficou entalado na garganta do tempo, por culpa minha, né? Depois da pandemia eu comecei também fazendo muitas coisas aí, acabei, assim como o livro Crônicas da Pandemia. Mas nós estamos terminando, vai ficar lindo. Estamos voltando com tudo até o talo, vai dar tudo certo. Paciência que vai resolver tudo. Muita gente aqui, meu amigo, acompanhando você. Você é um cara incrível. Você é muito querido, viu? Muito querido. Minha diretora, quero te perguntar do meu amigo Pedro Lindoso aqui uma coisa. Pedro Lindoso, como é que você vê que os governos, estou falando de governos, administração pública, de que maneira você acha que eles podem incentivar mais a cultura literária? Aliás, todos os movimentos culturais do Estado, no município, como você vê? É uma pergunta, de certa maneira, simples, simplista até,
mas ela é importante. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Pois é, a questão do incentivo à cultura. Você vê que outro dia cá para nós, quando você foi montar sua Alcama, teve gente que criticou um pouquinho, né? Eu sei. Mas não é só você, não. Olha, vou te contar uma coisa. Lá em Brasília, não sei se você conhece Brasília, o Distrito Federal. Tem Brasília, que é o plano piloto, e tem Taguatinga, Gama, Ceilândia, etc. e tal. Pois bem, lá em Brasília, como em todo o estado, fundaram a Academia Brasiliense de Letras. Um grupo de professores teve a audácia de fundar a Academia Taguatinguense de Letras, lá em Taguatinga. Que absurdo! Esse pessoal pensa o quê? Vai fundar uma academia lá em Taguatinga, entendeu? E aí, o que acontece? As pessoas acham, pera lá, se em Cucuí alguém resolver fazer Academia de Letras de Cucuí, mas uma Academia de Letras aqui em Cucuí, olha, eu fico pensando, aqui de manhã cedo tem uma academia de esporte, né? Aliás, tinha um acadêmico que o neto dele, ele dizia, onde é que você vai, vovô? Eu disse, eu vou para a academia. O garoto achava que ele ia fazer exercício, que era uma... Olha, se em vez, se tivesse no Brasil 1/3 de academias de letras que tem de academia de esporte, esse país já seria diferente. Agora, é uma questão de besteira as pessoas acharem... Por exemplo, tem a Academia Amazonense de Letras, respeitada, lógico, tem claro. o IGA e tudo, mas nada impede sejam criadas mais academias, que seja criada a academia da Zona Leste, que seja criada uma academia no Japim, Olha, você falou criada tudo. uma academia, que seja criada uma academia no Lago Azul, que seja criada uma academia. Onde for. Quanto mais academia, melhor. porque as academias, elas são clubes literários. Literários, entendeu? Claro que nunca a gente vai deixar de respeitar e não deve. respeitar e reconhecer a importância da Academia Brasileira de Letras nos estados as pioneiras, a Academia Amazonense de Letras. Pedro. Então, ela é realmente o órgão, a academia mais importante. Claro, lógico. Mas nada obsta que se abram outras academias. Não. Vamos abrir academia em Cucuí, em Coari. Tem academia lá em Tefé? Existe a Alcate, que está morta já há algum tempo, estão tentando reviver, e vai funcionar. Entendeu? Se cada município desse país tivesse uma academia... Como tem a Itacoatiarense, né? Pois é, entendeu? Seria Tinha ótimo. Que ter em Anori uma Pedro academia... Lindoso, deixa eu falar uma coisa baseada no que você está dizendo. Porque... Seu gancho ele é fundamental. O importante para nós, que nós criamos entidades, é respeitar a dignidade das entidades que nasceram primeiro, as grandes, como a Academia Amazonense, exaltar o trabalho deles e trazer para nós membros de lá também. Você quer ver? A Academia de Letras e Culturas da Amazônia Alcama tem Júlio Antônio Lopes, que é membro da Academia Amazonense de Letras. Sim. Nós estamos convidando outros também. Então nós somos amigos, nunca adversários, né? Mas tem gente que não consegue enxergar assim. Tem gente que consegue ver a criação de uma entidade cultural como sendo um obstáculo para o avanço da própria entidade lá e do próprio sujeito. Para que isso? Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Meu irmão, quando nós falamos em criar a Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, os meus amigos que estão comigo agora, alguns cujo nome eu não vou dizer, eles próprios disseram que está louco. A Associação Brasileira não pode ser nascida aqui, tem que nascer lá fora, no eixo norte, no eixo sul-sudeste. Que absurdo. A legislação lá é a mesma aqui. Claro que pode. Nasceu a BEPA. A BEPA hoje tem membros em todos os lugares do mundo, no Japão, na Espanha, em Portugal, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Peru. Tem membros em todos os lugares do mundo. Então, o Pedro disse algo.
Quanto mais entidades culturais nascerem, melhores. Agora, é importante, sim, o resguardo da existência de entidades importantíssimas, como a Academia Amazonense de Letras, que nós temos uma honra muito grande, um prazer de citá-los. Nós amamos a Academia Amazonense de Letras, nós amamos o IGA, o Instituto Geográfico e Histórico do Estado do Amazonas, nós amamos a OCA, que é a nossa, eu chamo de nave-mãe, Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas. Um beijo, um abraço, doutor Gaetano Antonassi e o presidente Júlio Antônio Lopes. Então, o respeito tem que nascer de cada um. Quanto mais maduro você for para conviver numa sociedade cultural, mais promissor você será. Quanto mais mesquinho, ciumento, egoístico, egocêntrico e bobo, pueril, infantil você for, mais lascado você vai estar. Então, esse não é o nosso papel. Pois é. Olha, alguém já disse que às vezes o brasileiro tem complexo de vira-lata. A gente não pode ter complexo de vira-lata. Não pode. E outra coisa, pode. eu já escrevi uma crônica que pior que o complexo de vira-lata é o complexo do macaco prego. Eu quero conhecer isso aí. Como é que é? Eu já escrevi, eu vou te mandar essa crônica. Entendeu? Não pode. Deve ser muito legal. Pedro, nós fizemos aí, quando nasceu Patologia Cultural, foi uma enxurrada de pedradas. Você não faz ideia dos críticas que surgiram. Mas é história, rapaz. Você não faz ideia. Olha, é por isso que o jacaré ficou com o rabo cotó. Rapaz, você põe a cabeça para fora. Quando você me convidou para entrevista, não é timidez, às vezes assim, olha, a gente põe a cabeça para fora, lá vem pedrada, né? É o seguinte, quando a inveja, o cara fica com o rabo cotó, entendeu? Porque as pessoas não perdoam. Você põe a cabeça para fora, você já leva pedrada, entendeu? Não adianta. Você não... É o complexo de macaco prego. O macaco prego, ele não é uma coisa complicada, viu? Muito bem, olha só, conversa legal, descontraída, uma conversa muito gostosa. Nossa diretora Cíntia Queiroz também, que também nas horas vagas é fotógrafa profissional, tirando as fotos aqui do ambiente para a gente fazer a matéria escrita, que segunda-feira vai estar já no portal Voz Amazônica. Eu quero agradecer de coração ao Pedro Lindoso e à doutora Vera Lindoso por nos receber aqui em vosso palacete maravilhoso, cheio de obras de artes. Isso é muito lindo, denota o bom gosto de vocês. E, meus amigos queridos, agradecer muito a vocês que participaram, que estão conosco participando. Não acabou, nós estamos no final, mas ainda não acabou. E também dizer que a Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, ABEPA, e a Academia de Letras e Culturas da Amazônia, Alcama, Rádio Cultural da Amazônia e Portal Voz Amazônica estão muito felizes em poder realizar no dia 25 de junho mais uma diplomação mista. Membros da Alcama e da ABEPA no mesmo ambiente, em uma diplomação e posse maravilhosa, que vocês vão ver, nós vamos divulgar a nível estadual e nacional. E também dizer que agora, no dia 24 de abril, reunião às 19 horas do Patologia Cultural, entrega de camisas e crachás, e também tratativas de pormenores e de minudências e detalhes importantes da noite. Diplomação e também, deixa eu ver aqui, Manelzinho do Forró amanhã, ao vivo, diretamente de Gariús, no Ceará. Acho que estou falando do nome certo da cidade, né? E ao vivo para você na Rádio Cultural, uma festa linda no Sarau do Povão. Mais informações aqui, minha diretora. Muito obrigado. Quem é aqui? Vamos lá. Mecenajá, grande professora. Mecenajá, olha, mandando um abraço para você. Muito obrigado. É sua fã, Noite Poderoso. Chama você de Poderoso, né? Que isso. Silvia Grijó, classifiquei nobre, confrade, querido amigo, boa noite. Raimunda Gil Skyken. Professora, sua conterrânea. Minha conterrânea, minha mestra. Grande escritora, viu? Uma pessoa maravilhosa. Ela diz assim para você, parabéns, meu grande confrade Pedro Lindoso. Muito bom o trabalho de meus confrades conterrâneos. O intelectual Paulo Queiroz. Um beijo no coração de vocês. Professora, nós lhe amamos muito, Pois viu? A professora Raimunda Gil. Aliás, Pedro, pede da professora Raimunda Gil. A professora Raimunda Gil ainda está muito receosa por causa do vírus. Sim. Ela tem as razões dela, obviamente, mas fale para ela abrir a porta lá para a gente entrevistar ela. Peça aí para você pedindo, ela tem. Pois é, a professora Raimunda Gil é a pessoa... Ela é mais importante pessoa de Tefé, viu? Eu sei disso. Ela é mesmo. É queridíssima, né? Mais notável, intelectual, escritora, pensadora de Tefé. Um orgulho para nós. E nós vamos entrevistar a senhora, a professora Raimunda Gil. Vamos entrar em contato? Prepara aí, viu, sua casa. Eu acredito que ela já esteja vacinada. Então pronto. Também a Silvia Grijó, é verdade, Pedro Lucas Lindoso. A arte
Cultura precisam ser congregadas em qualquer lugar. Olha, Isso. que bacana. Ela tem que montar uma academia lá em Anori. Anori, Academia de Letras Anoriense, né? É. Ou então a Academia de Letras de Bodosástica de Letras. Olha, você me perguntou, né? O que os governos poderiam... Os governos poderiam congregar os municípios em academias de letras, ou então em centros de literatura, associações de escritores, né? Ideia Já boa. pensou se cada município do Brasil tivesse uma academia de letras? Maravilhoso. Ou Seria uma maravilhoso. associação de escritores? Seria maravilhoso, entendeu? demais. Para fazerem saraus, para incentivar não só a literatura, mas a música, a pintura. Verdade. Academia de artes, né? Meu amigo Pedro Lindoso, eu peço a você que deixe uma mensagem muito importante do seu coração para as pessoas que estão te assistindo ali, que tem muita gente aí acompanhando você. Qual é a sua mensagem àqueles que desejam se tornar escritores e a sua mensagem de futuro para os povos amazônicos depois desse desafio? Depois não, que nós estamos vivendo, mas com essa melhoria, um pouco mais de flexibilização. Quais são as suas mensagens para os jovens ou para aqueles que, mesmo idosos, que desejam ser escritores, que estão lá engavetados, e para o povo amazônico? Pois é, outro dia um aluno me perguntou, vai ter agora a Semana da Literatura Amazonense, já fui convidado para 3 escolas para falar Também já, sobre... mas não estão abrindo ainda. Pois é, e é virtual, né? Pois é, olha, quando você faz uma redação, né, hoje a gente fala em produção de texto, você já é um escritor, né? Então, o conselho que eu tenho é o seguinte, primeiro, não tenha escrúpulos. Eu tinha muito escrúpulo, muita timidez em publicar as coisas, né? Porque é o que eu te disse, quando a gente conhece os outros escritores clássicos, a gente acha que o nosso trabalho não... Mas não tenha medo. Agora, por outro lado, não fique inibido de escrever, né? E o conselho básico é o seguinte: se você quer escrever, leia, né? Leia sempre, leia e consulte o dicionário sempre. Hoje em dia tem dicionário que você pode ter um aplicativo de dicionário. Tem muito ótimos. No computador do celular. No seu celular. Eu tenho um dos primeiros, aliás, foi premiado também, se chamava O Melhor Amigo de Cora Coralina. É um conto que eu fui premiado, que eu conheci Cora Coralina. Eu era um jovem adulto, fui a Goiás Velho e conheci, e a Cora Coralina estava sendo entrevistada pela revista Manchete. Aí a repórter disse: olha, eu vejo aqui que tem esse moço aqui que é estudante, eu fazia letras também, vem aqui conversar com a senhora e tal. Qual é o seu melhor amigo? Aí ela pegou o dicionário. Meu melhor amigo é o dicionário. Eu trabalho com palavras, então meu melhor amigo é o dicionário. Você sabe que alguém disse por aí que dicionário era pai dos burros, e as pessoas ficam constrangidas de olhar o dicionário. Bobagem. Isso é uma bobagem. O dicionário é uma coisa que tem que ser sempre útil, consultada. Necessária, e foi feito para isso. Para ser consultado. O objetivo dele é esse, né? E era o melhor amigo de Cora Coralina, o dicionário. Maravilhoso. Pedro Lindoso, muito obrigado. Eu quero agradecer de coração, mas de verdade, pela sua simpatia, a sua acolhida, eu e a minha diretora, pela sua disposição em nos receber na sua casa. É uma honra muito grande para nós dizer que nós estamos de portas abertas para você. Rádio Cultural da Amazônia e Portal Voz Amazônica. Muito obrigado por ser colunista do Portal Voz Amazônica. E agora, o mais novo entrevistado. Desculpe. E segunda-feira nós teremos uma matéria escrita muito especial, feita para você, no Portal Voz Amazônica, com fotos maravilhosas da nossa querida Flora Amazônica, grande fotógrafa, premiada internacionalmente, né? E uma mulher guerreira que está com a gente sempre aí. E agradecer a você que ficou conosco de coração. Pedro Lindoso, quer falar mais alguma coisa, meu amigo? Não, só agradecer a oportunidade de conversar com você. Isso aqui é um bate-papo, né? Então é isso. Estamos sempre à disposição para conversar sobre literatura, sobre Olha aí, pessoal, qualquer coisa. Pedro Era Lindoso. O que eu fazia toda sexta-feira, antes da pandemia, encontrando os amigos,
os chazistas. Que maravilha. Mas, infelizmente, a pandemia fez com que a gente... Mas vai melhorar, né, amigão? Vai melhorar. O nosso grande encontro, que a gente chama, vai ser só com 20 pessoas, justamente por causa das medidas sanitárias, é o Patologia Cultural. E ele não vai parar, não. Todo mês, na última sexta-feira de cada mês, nós teremos o Patologia Cultural em grande estilo para você, para a Amazônia, tá bom? Você vai estar lá com a gente. Todos vocês. Inclusive, vamos estender o convite à Academia Amazonense de Letras, nossa academia especial, que nós amamos muito, e as demais também, nossas co-irmãs. E agradecer a você de coração. Muito obrigado. Deus abençoe você, Rádio Cultural da Amazônia. Não esqueça, curta a nossa página, Rádio Cultural da Amazônia, na internet, no Facebook. Curta a nossa página, Portal Voz Amazônica. E também procure Pedro Lucas Lindoso na internet. Você que ainda não é amigo do Pedro Lucas, mande convite para ele no Facebook, que o cara é incrivelmente aberto para as pessoas que gostam do trabalho dele e também para as amizades, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Encerramos por aqui essa transmissão, agradecendo a doutora Vera Lindoso também pela hospitalidade e pedindo a Deus que abençoe este lar e abençoe vocês, a sua família, seus netos, e que nós estamos juntos. Vamos viver muitos anos ainda para desfrutar dessa confraria que é este mundo, a grande confraria que é este mundo. Muito obrigado, Pedro Lindoso. Muito obrigado. Eu não quero o novo normal, não. Eu quero o normal de volta, sabe? O normal. O normal, é isso mesmo. Estou querendo o normal para poder encontrar os chazistas na sexta-feira. É verdade. Para a gente tomar o nosso whisky, conversar. Meu Deus do céu. Coisa boa. Sem medos, né, Pedro? Sem medos. Sem medos, Máscara negra, né? Lembra da crônica Máscara Negra, né? Sem ter medo de nada, né? Usar e... exatamente. Enfim, voltar ao normal. Deus abençoe vocês. Rádio Cultural da Amazônia e Portal Voz Amazônica agradecem de coração. Obrigado, minha diretora. Deus abençoe vocês. Beijos a todos. Até sexta-feira que vem.